Olá, favorecidos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fortalecer para Reinar. E hoje nós iremos falar sobre da pedra ao coração, a transformação da lei para a graça. Há muitas maneiras de abordar o Evangelho, muitos ângulos pelos quais ele pode ser anunciado. No entanto, existe um ponto que é fundamental e inegociável para a correta compreensão do Evangelho: a distinção entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre a lei e graça, entre a antiga e a nova aliança. Sem esse entendimento, o Evangelho torna confuso, pesado e contraditório. Com esse entendimento, ele se revela como boa notícia, descanso e liberdade. Ser verdadeiramente livre em Cristo passa necessariamente por sermos libertos da lei. E quando falamos de lei, estamos falando do sistema da antiga aliança, que governou um tempo específico da história da redenção. A lei cumpriu perfeitamente o seu propósito, mas ela não foi dada para produzir vida, e sim para revelar a incapacidade do homem e a necessidade de um Salvador. O grande problema hoje é que muitos cristãos começaram bem, pela graça, mas em algum ponto da caminhada tentam viver a vida cristã com uma mentalidade da lei. Receberam Cristo pela fé, mas agora tentam se relacionar com Deus por meio dos códigos, regras, métodos e condutas externas. Começaram pelo Espírito, mas querem continuar na força da carne. Isso gera culpa, medo, insegurança espiritual e uma fé baseada no desempenho, não na obra consumada de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo faz esse contraste de forma clara e direta ao afirmar que fomos feitos ministros de uma nova aliança, não da lei, mas do Espírito. Ele não está falando de estilos de leituras bíblicas, mas de dois sistemas espirituais completamente diferentes, um baseado em exigências externas e o outro fundamentado em uma obra perfeita realizada por Cristo. A nova aliança não nos chama para tentar ser aceitos por Deus, mas para viver a partir da aceitação que já nos foi concedida. Não vivemos para conquistar o favor, vivemos porque o favor já nos alcançou. Não obedecemos para sermos amados, obedecemos como resposta ao amor que já recebemos. Quando essa verdade se estabelece no coração, o Evangelho deixa de ser peso e se torna vida, descanso e transformação verdadeira. É aí que a graça deixa de ser apenas um conceito e passa a ser uma experiência diária. 2 Coríntios 3:6 nos diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui a letra não significa simplesmente ler a Bíblia sem revelação, como muitos dizem de forma genérica. Biblicamente, a letra refere-se à lei escrita, especialmente a lei mosaica, os mandamentos gravados em tábuas de pedra. Isso fica claríssimo no contexto imediato. O próprio texto explica o que é letra. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória? Paulo está falando explicitamente da lei escrita, não da Bíblia inteira, nem da leitura sem unção. Portanto, letra é igual lei escrita. Espírito, nova aliança em Cristo. Por que Paulo diz que a letra mata? Porque a lei revela o padrão perfeito de Deus, expõe o pecado, condena o pecador, não dá poder para obedecer. Romanos 3:20 nos confirma: visto que ninguém seja justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento. A lei é santa, justa e boa, mas o homem é pecador. O problema nunca foi lei. O problema sempre foi o homem que nunca
não conseguiu cumprir as exigências dadas na lei. Resultado, a lei não transforma, ela condena, ela mata no sentido espiritual, produz culpa, condenação e morte espiritual. Não porque a lei seja má, mas porque o homem é incapaz de cumpri-la. Então, podemos concluir que quando esse texto fala que a lei mata, não está falando que é ler a Bíblia sem revelação. Essa frase é meio verdade, mas usada fora do contexto vira erro. Erro comum. Letra é ler a Bíblia sem o Espírito. Verdade bíblica. Letra é tentar se relacionar com Deus por meio da lei. Uma pessoa pode ler a Bíblia, pregar a Bíblia, citar versículos e ainda assim ministrar a morte se usar a Escritura como lei, cobrança, mérito e condenação. Os fariseus faziam isso sabendo a Bíblia de cor. E hoje, a letra ainda existe? Sim, a letra ainda existe como sistema, mas não como aliança para o cristão. Hoje a letra se manifesta quando a lei é usada para medir espiritualmente, a obediência vira condição para aceitação, o crente vive por desempenho, o púlpito vira tribunal, a graça é misturada com ameaça. Isso é ministério da letra, mesmo usando o Novo Testamento. Existe também outro tipo de letra, que é a letra bancária, a LTN. Você já ouviu falar dela? O Tesouro Nacional. LTN, letra do Tesouro Nacional. Quando você adquire uma LTN, o governo passa a ser o seu devedor, como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo e o governo, como garantia, te dá uma letra chamada LTN, que na verdade é uma declaração, uma nota promissória do governo que está prometendo resgatar depois de um certo tempo. A palavra letra significa reconhecimento de débito. É um título de dívida, representa uma obrigação a ser paga, exige cumprimento de condições, tem vencimento e cobrança. Da mesma forma, a lei é uma letra espiritual, exige, cobra, estabelece dívida, não oferece perdão automático, cobra até o último centavo. Cristo veio cancelar a cédula, não reformar a cobrança. Colossenses 2,14 vai nos dizer que cancelou o escrito da dívida, cravando-o na cruz. O que é então o Espírito que vivifica? O Espírito não exige, ele concede, não cobra, transforma, não condena, ele justifica, não age de fora para dentro, habita dentro. Romanos 8,2 vai nos dizer que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. No original, a letra, o sistema legal escrito da lei mosaica. Não é Bíblia sem revelação, leitura fria, estudo acadêmico. É lei escrita como meio de relacionamento com Deus. Código externo que exige, mas não capacita. Sistema que condena o pecador. Por que Paulo diz que a lei mata? Porque revela o pecado, exige perfeição, não concede poder e produz condenação. Romanos 8,3 nos diz que o que era impossível à lei, Deus o fez enviando o seu Filho. Paulo não está dizendo, não leia a Bíblia literalmente. Ele está dizendo, não viva sob um sistema legal que Cristo já cumpriu. A Escritura que é lida como lei, ela realmente mata. A leitura revelada em Cristo tem o poder de vivificar. Isso é nova aliança pura. Na nova aliança, Deus não escreve leis em pedras. Deus escreve vida no coração. A obediência é fruto, não condição. A santidade é consequência e não requisito. A letra é igual lei
sistema de exigências, mérito e condenação. O Espírito é igual, nova aliança, graça, vida e transformação interior. A letra mata porque revela o pecado sem dar poder. O Espírito vivifica porque dá nova natureza. A Bíblia pode ser usada como letra ou como Espírito. O problema nunca foi a Escritura, foi o sistema errado de relacionamento com Deus. Ministros da nova aliança não apontam para o que você deve fazer, mas para o que Cristo já fez. Isto é o que liberta, edifica e vivifica. 2 Coríntios 3, do 7 ao 11, vai nos revelar: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Só podemos ler e falar do Velho Testamento se for apontar para Cristo. Letra é condenação, a nova aliança é revelação. João 5:45 ao 47 nos diz: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O ministério da morte gravado com letras em pedras. Paulo está se referindo diretamente à lei dada a Moisés, os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Ele a chama de ministério da morte, não porque a lei fosse má, mas porque ela revela o padrão perfeito de Deus, expõe o pecado, mostra que o homem é incapaz de cumpri-la. A lei não dá poder para obedecer, ela apenas exige. E tudo que exige perfeição de um homem caído termina em condenação. Por isso ela ministra morte. Mesmo assim, Paulo reconhece: houve glória. O rosto de Moisés resplandecia. Era uma glória real, divina, mas temporária, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui Paulo faz a virada do texto. Se aquilo que condenava teve glória, quanto mais aquilo que vivifica. O ministério do Espírito é a nova aliança em ação. Não escrita em pedras, mas no coração. Não externa, mas interna. Não baseada em esforço humano, mas em vida divina. O Espírito não vem para apontar falhas, mas para revelar Cristo e formar sua vida em nós. Esse contraste é decisivo. Lei é igual ao ministério da condenação. Graça é igual ao ministério da justiça. A justiça da nova aliança não é uma meta a ser alcançada, mas um dom a ser recebido. Não é um homem tentando se tornar justo, é Deus declarando justo aquele que crê. Na lei, faça e viverá. Na graça, está consumado. Creia e viva. A lei teve glória, mas era temporária. A graça tem glória superior e permanente. A lei exige e condena. O Espírito revela e vivifica. A lei mostra o pecado. Cristo remove o pecado. Por isso, Paulo não está diminuindo a lei. Ele está exaltando a Cristo. Tudo que era provisório perdeu brilho diante da glória que permanece. Não vivemos mais sob o ministério da condenação,
condenação, mas sob o ministério da justiça. Não somos guiados por letras externas, mas pelo Espírito que habita em nós. Não caminhamos tentando agradar a Deus, mas descansando no fato de que em Cristo Ele já se agradou. Essa é a glória da nova aliança. O apóstolo Paulo é claro e intencional ao afirmar que houve o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Ele não está desmerecendo a origem divina da lei, mas revelando sua função. A lei teve glória, uma glória real, a ponto de o rosto de Moisés resplandecer. Contudo, essa glória era transitória, passageira, destinada a se desvanecer. Paulo chama a lei de ministério da morte e ministério da condenação, não porque Deus seja condenador, mas porque a lei exigia a perfeição de um homem que não pode produzi-la. A letra não tem poder de gerar vida, ela apenas revela a falha, expõe o pecado e sentencia o culpado. Por isso, a letra mata. Em contraste, a nova aliança é chamada de ministério do Espírito e ministério da justiça. Não é uma justiça exigida do homem, mas uma justiça concedida por Deus. Não é baseada no que fazemos, mas no que Cristo já fez. Essa glória não se desvanece, ela está fundamentada em uma obra eterna e perfeita. Por isso, o Velho Testamento só pode ser corretamente lido, ensinado e anunciado quando aponta para Cristo. Fora disso, ele se torna acusação. Jesus confirmou essa verdade ao dizer que Moisés acusa aqueles que confiam nele sem enxergar o seu verdadeiro propósito. Moisés escreveu sobre Cristo. A lei não era o fim, era o caminho que conduzia ao Salvador. Quando alguém lê o Velho Testamento sem a revelação de Cristo, a letra permanece ativa, e onde a letra governa, há condenação, medo e distância de Deus. Mas quando o Espírito revela Cristo nas Escrituras, a condenação perde a voz e a graça assume o lugar no centro. A nova aliança não é uma nova forma de tentar agradar a Deus. Ela é a revelação que Deus já se agradou de nós em Cristo Jesus. Não somos chamados a viver sob acusações antigas, mas sob uma glória superior, permanente, vivificadora. A letra acusa, o Espírito revela, a lei aponta, Cristo cumpre. E onde Cristo é revelado, a condenação não permanece, porque agora vivemos no ministério da justiça, da vida e da graça. Se essa mensagem falou com você, permaneça, caminhe conosco, acompanhe o canal e permita que a graça te conduza a níveis cada vez mais profundos de vida, liberdade e descanso em Cristo. Que a paz seja abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus.